Graça e a paz do Senhor Jesus, todas as irmãs da SAF do nosso presbitério da Borborema. Estou aqui para compartilhar, para divulgar também um novo canal no YouTube que as irmãs da nossa federação estão inaugurando com o objetivo de comunicação, de interação, comunhão, acima de tudo, glorificar o nome de Cristo, pregando o Evangelho, edificando umas às outras, e que seja uma bênção. Estou feliz por essa oportunidade. É um meio de comunicação já utilizado há vários anos, e agora, durante essa pandemia, nossas igrejas, nossas sociedades puderam intensificar, desfrutar de uma forma mais abrangente desse meio de comunicação. Então, recomendamos que as irmãs possam fazer um bom uso, será supervisionado, cada postagem, e que dure o tempo que o Senhor permitir, que seja para edificação das SAFs e também da igreja. E como é bom nós vemos a SAF como parte da Igreja de Cristo. Não gosto de ver a SAF como aquelas irmãs que trabalham isoladamente, com seus projetos maravilhosos, com seus projetos pessoais, sem ser numa interação maior com a igreja. Não, como é bom, o próprio nome, Sociedade Auxiliadora Feminina, creio que traz essa mensagem. Ela está ali para auxiliar, para desenvolver os dons. Nós temos muitas irmãs, todas as irmãs têm dons dados pelo Senhor e elas precisam desenvolver, adorando ao Senhor e servindo a igreja, servindo toda a igreja. Que seja assim. Deus abençoe. Muito bom ter essa ferramenta disponível para vocês. Quero ler uma meditação, quero ler um texto bíblico aqui, fazer uma meditação em Romanos, capítulo 16, versos de 1 a 16. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cancreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai aos da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pétobras, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Então,
queridas irmãs, nós vemos esse finalzinho aqui, as saudações pessoais do apóstolo Paulo, aqueles irmãos ali, de um contexto da igreja dos romanos. Como é bom a gente ver aquela igreja que teve esse privilégio de receber essa carta, uma das cartas mais importantes do apóstolo Paulo, ele que tinha vontade de conhecer a Roma, queria ir, mas era impedido pelas circunstâncias, certamente ministeriais, próprio Espírito de Deus, mas antes dele ir, ele explica que tinha um desejo de ir até aquela cidade, receber o apoio missionário daqueles irmãos e seguir para a Espanha. E isso aconteceu depois que ele enviou, mas primeiramente ele envia essa carta e depois ele cumpre isso de forma ainda um pouco lenta, passando por Jerusalém, é preso, depois chega em Roma, é preso em Roma e assim Deus cumpre ali o plano na vida de Paulo. É interessante nós vermos aqui nessa parte final como ele amava aqueles irmãos. A relação carinhosa do apóstolo com membros daquela igreja, com pessoas também que ajudaram o seu ministério em outros momentos, ele tinha encontrado essas pessoas. E é assim que Deus quer que a gente viva, né? Uma igreja saudável. Nós observamos aqui que tem homens e mulheres trabalhando juntos. E é assim que a SAF deve trabalhar, e toda a igreja também. Juntos. Apesar de que há momentos que a gente separa, né, os homens e as mulheres, é importante também, mas nós devemos ter esse sentimento, esse conhecimento. Somos um corpo e temos um cabeça, que é Cristo. E nesse texto, eu quero ressaltar aqui o trabalho das mulheres na igreja. Como a igreja de Cristo sempre foi cheia de mulheres que tinham dons, que tinham riquezas, que tinham energia, suas próprias vidas, e elas dedicaram a Deus a obra missionária. E, acima de tudo, dedicaram a Deus as suas vidas. E é isso que a SAF tem feito, é isso que a SAF deve fazer. Cada irmã, primeiramente, a comunhão com Cristo. Não adianta trabalhar na SAF, trabalhar nos seus ministérios, se primeiramente não houver essa comunhão íntima com Cristo. Depois que houver essa comunhão íntima com Cristo, cada uma deve dispor dos dons que recebeu de Deus, para que sejam usados para a glória de Deus e na igreja de Deus, como presentes dados à igreja, para que a igreja cresça, para que a igreja avance, para que unidos possamos cumprir o propósito de Deus para nós em cada geração. Aquela igreja, naquela geração, cumpriu fielmente seu ministério. Hoje, nós devemos cumprir também a nossa parte em nosso tempo, em nossa geração. E eu quero chamar a atenção aqui às mulheres dessa igreja. Tem vários homens, inclusive Paulo ensinou que para Deus não há distinção entre homens e mulheres. Há diferença de papéis, mas nós somos iguais no pecado, somos iguais, carentes da mesma graça. Agora temos funções diferentes e Deus nos manda viver sob autoridade, tanto na igreja quanto na família. E aqui nessa igreja tem mulheres valorosas. A primeira delas é a Febe, que é citada aqui logo no versículo 1. O nome Febe, provavelmente um nome gentil, talvez ela fosse uma gentia convertida a Cristo, e significa brilhante, radiante. E provavelmente ela foi aquela que levou essa carta tão importante nas suas mãos e entregou à igreja de Roma. Veja que privilégio. Essa mulher, ela recebeu essa incumbência, não se sabe exatamente porquê, se ela era uma vendedora, se ela era um comerciante, ou se ela foi somente para isso mesmo, com esse encargo de levar ali essa importante carta, que hoje é tão amada pela igreja cristã.
Quantos ilustres pregadores, teólogos se converteram lendo essa epístola. E veja, essa irmã, a Febe, já no verso 1 se diz dela que ela era serva da igreja de Cancreia. Então, ela servia a igreja. A igreja Cancreia era um porto perto de Corinto. Então, talvez até a igreja de Corinto poderia se reunir lá. E ela era conhecida, ela tinha talvez um ministério abrangente, talvez, de serva. É tão bonito isso. Hoje as pessoas não querem ser servas, as pessoas querem cargos, as pessoas querem reconhecimento, mas Febe recebe essa tão grande tarefa e ela era chamada de serva, serva de Cristo e serva da igreja. Paulo, ele dá uma recomendação que eles recebessem aquela irmã bem e que eles deveriam ajudá-la em tudo que ela precisasse, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Veja que importante trabalho essa irmã fez. Ela era protetora de muitos, inclusive do apóstolo Paulo, e ali ela é recomendada para que se tratasse bem dela, essa irmã honrada, piedosa, serva de Cristo e serva da igreja. Que assim seja as irmãs da SAF também. Que hajam muitas Febes, muitas irmãs que servem a Cristo primeiramente e depois ao corpo de Cristo, a igreja local. No verso 2, ainda há uma partezinha que diz assim, ela tem sido auxiliadora de muitas pessoas. Esse termo auxiliador é muito honrado, auxiliadora é muito honrado na Bíblia. E é dito que Febe também era uma auxiliadora de muitos. No verso 3 aparece outra mulher, a Priscila, e seu esposo Áquila. Paulo disse que eles eram meus cooperadores em Cristo. Eles arriscaram a própria vida pelo Evangelho, pelo apóstolo Paulo. E, inclusive, havia uma igreja que se reunia na casa deles. Que bonito, né? Esse casal, essa irmã que abria as suas portas, certamente com muita sabedoria. Quem faz isso tem que ter muita sabedoria. E eles eram ali irmãos, o Áquila e a Priscila, cooperadores do apóstolo Paulo. No verso 6 aparece Maria, né? São tantas Marias na Bíblia, aqui aparece mais uma Maria que muito trabalhou por vós. E essa irmã Maria que trabalhou para Cristo, trabalhou pela igreja. Nós devemos ser assim. Mas, como já disse, primeiro servir a Cristo, depois trabalhar para Ele. Verso 7, aparece aqui Andrônico e Júnias. Provavelmente uma mulher, Júnias, talvez um casal. Eles foram companheiros de prisão em algum momento que o apóstolo Paulo estava preso. Eles também foram por causa do Evangelho e eles são chamados de apóstolos no sentido de missionários. Então aparece essa mulher aqui como missionária juntamente com seu marido. Nós devemos ser missionários, pregar o Evangelho a toda criatura, pregar o Evangelho começando a nossa igreja local e indo até os confins da terra. No verso 12 vai aparecer aqui Trifena e Trifosa, e também a Pérside. Elas também trabalharam no Senhor. Fala-se, talvez Trifena e Trifosa fossem irmãs, talvez, irmãs de sangue, e é dito sobre ela que elas entregaram a vida para Deus, ao serviço de Deus. Verso 14, as saudações, aparece aqui a Júlia e outros, que inclui-se também algumas irmãs. Paulo respeitosamente fala, saúda aqueles irmãos, aquelas irmãs, até com ósculos santos, né, com um beijo, só que um beijo respeitoso, mostrando que a igreja de Cristo deve se amar de forma respeitosa. E em último lugar, eu quero destacar essa mulher, no verso 13,
quando se fala aqui: saudai a Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Provavelmente não tem nem o nome dela em outra parte da Bíblia, e aqui ela é chamada mãe de Rufo. E igualmente Paulo diz que ela tem sido mãe para mim também. Então essa mulher, talvez sem nome, talvez não se conheça o nome dela, e ela é elogiada por Paulo. Ela foi como uma mãe para o apóstolo Paulo. E finalizo com essas palavras, né? Muitas vezes Deus permite que nós trabalhemos para Ele no anonimato, muitas vezes sem reconhecimento humano, muitas vezes sem estar lá na frente. Ninguém nos conhece, mas Deus nos conhece muito bem. E ela era uma bênção, como uma mãe do apóstolo Paulo, e assim as irmãs da SAF devem ser mães para muitos jovens na igreja, que às vezes não têm nem os pais convertidos, eles precisam de oração, eles precisam de apoio. As mães de oração, as mães sociais, as mães missionárias. Deus abençoe cada uma de vocês, que esse canal possa ser bem usado para a edificação e a melhor comunicação em nossas igrejas, entre as irmãs. Deus abençoe.